O dia em que o Senhor tocou em Roberta. Roberta sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público de São Paulo, cuidando de pacientes com dedicação, mesmo quando as dores nas costas começaram a se tornar insuportáveis. No início, eram apenas incômodos depois de longas jornadas em pé, mas com o tempo, a dor se espalhou pela perna direita como um fogo que não apaga. O diagnóstico veio rápido e cruel: hérnia de disco lombar L4 e L5, com compressão do nervo ciático. Os médicos foram claros: cirurgia é a única solução. E mesmo assim, pode não resolver. Ela tentou tudo: fisioterapia, remédios, infiltrações. As contas médicas consumiram suas economias, e os dias de licença médica reduziram seu salário pela metade. A dor não aliviava. Às vezes, ao se abaixar para calçar um sapato, um espasmo a deixava imóvel no chão, suando de agonia. Sua filha, Sofia, de 12 anos, via a mãe chorar escondido no banheiro. "Mamãe, por que Deus não cura você?", perguntava a menina, com os olhos cheios de lágrimas. Roberta não tinha resposta. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas discretas, bateu à sua porta com um convite simples: "Minha filha, amanhã tem culto na congregação cristã. Vamos juntas?" Lá, Deus ouve as orações. Roberta hesitou. Não era de frequentar igrejas, mas a dor e o desespero falavam mais alto. "Vou", respondeu, sem saber que aquela decisão mudaria sua vida. No domingo seguinte, Roberta entrou pela primeira vez em um salão da congregação cristã no Brasil. O lugar era simples: paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem altares chamativos ou instrumentos musicais. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias abaixo dos joelhos, os homens de camisa social, cantavam hinos a capela, vozes unidas em harmonia pura. O som era diferente de tudo que ela já ouvirá: não havia bateria nem guitarras, apenas corações entoando louvores como se estivessem falando diretamente com Deus. "Ó meu Jesus, a ti me rendo." Com fé sincera e amor ardente. Roberta sentiu algo estranho no peito. Não era emoção passageira, era como se uma mão invisível apertasse seu coração. Ela se sentou no fundo, tentando disfarçar as lágrimas que escorriam. Quando o ancião, um homem de rosto sereno e voz firme, anunciou o momento das orações, os irmãos se ajoelharam. Roberta, mesmo com dor, tentou imitar. Mas ao se curvar, um espasmo agudo a fez gemer. Uma irmã ao seu lado, percebendo seu sofrimento, segurou sua mão e sussurrou: "Irmã, Deus está aqui. Peça a Ele." E Roberta pediu. Não com palavras bonitas, mas com a dor de quem não tinha mais para onde ir: "Senhor, se o Senhor existe, me ajuda. Não aguento mais. Minha filha precisa de mim. Por favor." As semanas se passaram, e Roberta não faltou a nenhum culto. Aprendeu os hinos, ouviu os testemunhos de irmãos que haviam sido curados de doenças, de dívidas, de vícios. Um domingo, durante a Santa Ceia, enquanto os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória do sacrifício de Cristo, ela sentiu uma paz que não vinha dos remédios. O ancião, ao elevar o cálice, disse: "Isto é o sangue de Jesus, derramado por nós. Nele há cura, há perdão, há vida." Naquela noite, Roberta sonhou com uma luz branca envolvendo suas costas. Acordou suando, mas a dor havia diminuído. Não tinha desaparecido completamente, mas era como se algo dentro dela estivesse diferente. No culto de quarta-feira, o ancião anunciou que haveria um batismo nas águas. "Quem deseja se batizar em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados?" Roberta sentiu um chamado no coração. Ela não entendia tudo, mas sabia que queria aquilo. Ao descer as águas, quando o ancião a mergulhou dizendo: "Em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos teus pecados", ela sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ao sair, as lágrimas escorriam sem controle. E então, algo aconteceu. Enquanto os irmãos cantavam o hino Glória a Cristo Jesus, Roberta percebeu que podia ficar de pé sem dor. Movimentou as pernas, dobrou a cintura, nada doía. Ela começou a chorar alto, e os irmãos ao redor, percebendo, elevaram as mãos em ação de graças. Uma irmã gritou: "Glória a Deus", e o salão inteiro explodiu em louvor. O ancião,
com os olhos brilhantes, pediu que ela desse seu testemunho. De pé, tremendo, Roberta contou tudo. Como chegou ali quebrada, como orou, como foi batizada, e como aquele mesmo Deus que partiu o Mar Vermelho tinha tocado em sua coluna. Os irmãos choravam, alguns se abraçavam. Uma mulher ao fundo exclamou: "É o Senhor. Ele ainda faz milagres." Hoje, Roberta não toma mais remédios. Os exames mostram que a hérnia regressiu, algo que, segundo os médicos, era impossível sem cirurgia. Ela continua na congregação, agora como uma das irmãs que acolhem os visitantes com um sorriso e um convite: "Vem, o Senhor te espera." Sofia, sua filha, agora canta nos corinhos infantis, e Roberta, toda vez que ouve a voz da menina entoando a "Jesus me ama, eu sei que é verdade", lembra daqueles dias de escuridão e agradece. A lição que ela aprendeu? Deus não precisa de grandes palavras ou lugares cheios de ouro para operar. Ele só precisa de um coração quebrado que lhe diga: "Eu confio em ti." Na congregação cristã, não há show, não há fama. Há apenas Jesus e isso basta. E quando perguntam como foi curada, ela responde com simplicidade: "Como aprendeu ali, foi o Senhor. Só Ele." E sorri, porque sabe que a história dela não é exceção. É só mais uma, entre tantas, de um Deus que ainda fala, ouve e age. Naqueles dias que se seguiram, a vida de Roberta mudou de uma forma que nem ela mesma conseguia explicar. Não era só a saúde restaurada, mas algo mais profundo, como se cada manhã trouxesse uma certeza nova: Deus não só a tinha curado, mas a tinha adotado como filha. Um domingo, enquanto ajudava a organizar as cadeiras da sala das crianças, ela ouviu uma irmã mais velha, Dona Maria, contando para outra irmã sobre um jovem que havia chegado à igreja arrastado pelas ruas, viciado, sem esperança. "E agora?", perguntou a outra irmã. Dona Maria sorriu e apontou para um rapaz de cabelo curto, camisa social e Bíblia na mão, conversando com os irmãos na porta do templo. "Aquele ali. Batizado no último domingo. O Senhor o tirou da lama e o pôs sobre a rocha." Roberta sentiu o coração arder. Aquilo era real. Não era história de livro, não era lenda. Era a mesma igreja, o mesmo Deus, a mesma fé simples que tinha mudado ela. Naquele momento, entendeu por que os irmãos sempre diziam: "A congregação não é nossa. É do Senhor." Porque só Ele poderia fazer aquilo. Os médicos, quando ela voltou para os exames de rotina, ficaram boquiabertos. Os relatórios não mentiam: a doença que deveria ter a deixado acamada, dependente de remédios caríssimos, simplesmente não estava mais lá. Um deles, mais curioso, até perguntou: "O que você fez? Alguma dieta radical? Tratamento experimental?" Roberta apenas balançou a cabeça e respondeu: "Orem por mim." E Deus ouviu. O médico, incrédulo, anotou algo no prontuário, mas ela viu nos olhos dele uma sombra de dúvida, não sobre a ciência, mas sobre o que a ciência não conseguia explicar. Em casa, as noites já não eram mais de choro, mas de oração. Roberta e Sofia se ajoelhavam juntas antes de dormir, e a menina, com sua voz doce, repetia as palavras que ouvia na igreja: "Senhor, obrigada por mais um dia. Obrigada por mamãe estar boa. Obrigada por Jesus." Era nessas horas que Roberta sentia o peso da responsabilidade e da bênção. Deus não a tinha curado só para ela. Era como se ele dissesse: "Agora, vai e conte." E ela foi. Não com palavras bonitas ou sermões elaborados, mas com a vida. Convidou a vizinha que reclamava da solidão para uma reunião de senhoras. Levaram um lanche, oraram juntas, e a mulher, que há anos não pisava numa igreja, saiu de lá com os olhos úmidos: "Nunca me senti tão em casa." Levou o filho doente para ser ungido. O menino melhorou. Não foi instantâneo, não foi mágico, foi Deus, no seu tempo, na sua maneira. Um dia, o pastor a chamou depois do culto. "Irmã Roberta, temos um grupo de visitação às famílias novas. Você gostaria de participar?" Ela sentiu o medo bater e depois, a paz. "Se o Senhor quer, eu vou." E foi assim que, numa tarde chuvosa, ela bateu na porta de um casal que havia assistido ao culto pela primeira vez. O homem abriu a porta com desconfiança, mas quando viu o sorriso sincero de Roberta e ouviu: "Só vim dizer que você é bem-vindo. Deus te ama, e nós também." Algo nele se quebrou.
Na semana seguinte, eles estavam de volta e dessa vez, ficaram. Com o tempo, Roberta entendeu que o milagre dela não tinha sido só físico. Era como se Deus tivesse trocado seu coração de pedra por um de carne. Antes, ela via o mundo com medo, agora, via com esperança. Antes, reclamava da vida, agora, agradecia até pelas pequenas coisas, o cheiro de café pela manhã, o abraço apertado de Sofia, o hino cantado em uníssono pelos irmãos no templo. Certa vez, uma irmã nova perguntou, tímida, como a senhora consegue ter tanta fé? Roberta segurou a mão dela e respondeu, não é força minha, minha irmã. É que eu já vi o que Deus faz quando a gente confia nele. Já senti a mão dele me levantando quando eu não tinha mais forças. A fé não é sobre a gente ser forte, é sobre ele ser fiel. E assim, aos poucos, a história de Roberta se tornou parte da história da igreja. Não porque ela fosse especial, mas porque Deus é. Não porque ela tivesse feito algo grandioso, mas porque ele havia feito tudo nela. E toda vez que um visitante chegava com o coração partido, toda vez que um irmão desanimava, ela estava lá não com respostas prontas, mas com um testemunho vivo: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Porque, no fim, era isso que a congregação cristã sempre tinha sido, um lugar onde Deus encontrava os quebrantados e os transformava em vasos de honra. Onde o impossível virava possível não por mérito humano, mas pela graça daquele que ainda hoje cura, salva e muda vidas. E Roberta, com seu sorriso tranquilo e os olhos brilhando de gratidão, era prova disso. Anos se passaram desde aquele dia em que Roberta entrou arrastando os pés pela porta da congregação cristã, com o peso do mundo nas costas e a alma esvaziada. Agora, quem a via ali na frente do coral, com a voz firme cantando os hinos que tanto a consolaram, ou quem a ouvia orar com tanta fé pelos que chegavam machucados, nem imaginava o abismo de onde Deus a tinha tirado. Mas ela nunca esqueceu. E foi justamente por isso que, numa tarde de sábado, quando a irmã Maria, uma das mais antigas da igreja, lhe pediu para visitar uma jovem chamada Larissa, Roberta não hesitou. Ela está muito abalada, minha filha. Perdeu o emprego, o namorado a deixou, e agora até os pais estão pressionando para que ela volte para a cidade deles. Diz que não aguenta mais, contou a irmã Maria, com a voz cheia de preocupação. Roberta sentiu o coração apertar. Aquela história era como um espelho do seu passado. Eu vou, irmã. Deus me deu uma segunda chance, agora é minha vez de estender a mão para alguém, respondeu, já sentindo aquele fogo no peito que só vinha quando o Espírito Santo a movia para agir. No dia seguinte, depois do culto, Roberta foi até o pequeno apartamento que Larissa alugava nos fundos de um bairro simples. A jovem abriu a porta com os olhos inchados, o cabelo desarrumado, e um copo de café frio na mão, sinal de que já fazia horas que ela estava ali, parada no tempo. Desculpa a bagunça, murmurou, sem nem olhar direito para Roberta. Não se preocupe, irmã. Eu não vim para julgar, vim para ouvir, disse Roberta, sentando-se na única cadeira decente da sala enquanto Larissa se acomodava no sofá surrado. E então, como quem abre uma torneira, Larissa começou a chorar. Entre soluços, contou como tudo tinha desmoronado, as contas se acumulando, a vergonha de pedir ajuda, a sensação de que Deus tinha se esquecido dela. Roberta ouviu tudo em silêncio, mas quando Larissa finalmente se acalmou um pouco, ela segurou suas mãos e falou com uma calma que só quem já esteve no fundo do poço pode ter: eu já estive onde você está. Já achei que não tinha mais jeito. Já gritei com Deus, já me senti sozinha. Mas sabe de uma coisa? Foi exatamente quando eu pensei que tudo tinha acabado que ele me mostrou que estava só começando. Larissa olhou para ela com os olhos cheios de dúvida. Como assim, irmã? Então Roberta começou a contar. Falou da noite em que quase desistiu de tudo, do irmão que a levou para a igreja mesmo ela resistindo, do culto onde, pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha. Falou do milagre que não veio do jeito que ela esperava, não foi um dinheiro que caiu do céu, não foi um problema que sumiu da noite para o dia, mas foi algo muito maior, a paz que invadiu seu coração quando ela finalmente entregou tudo nas mãos de Deus. Eu não tenho todas as respostas, Larissa. Mas tenho uma certeza: se ele fez por mim, ele pode fazer por você. E não é porque a gente é forte, é porque ele é fiel. Larissa abaixou a cabeça, e as lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Era como se algo dentro dela estivesse se quebrando não para destruí-la, mas para deixar espaço para algo novo. E se eu não conseguir,
irmã? E se eu orar e nada mudar? Roberta sorriu, daquele jeito sereno que só quem já viu Deus agir tem. Ah, minha irmã, mas já está mudando. Você deixou eu entrar aqui hoje, deixou Deus usar uma irmã para te alcançar. Isso já é o começo. Ela pegou a Bíblia que sempre levava na bolsa e abriu em Jeremias 29:11. Olha aqui o que o Senhor fala: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Não é promessa de vida fácil, é promessa de que Ele está no controle. Larissa segurou o versículo como se fosse uma tábua de salvação. E quando Roberta se levantou para ir embora, depois de orarem juntas, a jovem a abraçou forte, como se temesse que, se soltas, tudo voltaria a desabar. Obrigada, irmã. Eu vou na igreja domingo. Roberta saiu dali com o coração leve, sabendo que não era ela quem tinha feito a diferença, mas aquele que a tinha enviado. E quando chegou em casa, não resistiu, ajoelhou-se ao lado da cama e agradeceu. Senhor, obrigada por me tirar das trevas para que eu pudesse ajudar outros a enxergar tua luz. Usa minha vida, usa minha história, usa até minhas cicatrizes para mostrar que tu és real. No domingo seguinte, Larissa estava lá. Não no fundo, envergonhada, mas bem na frente, perto de Roberta, com os olhos fixos no púlpito enquanto o irmão pregava sobre a fidelidade de Deus. E quando o coral começou a cantar em grande é a tua fidelidade, Roberta viu as lágrimas escorrerem pelo rosto de Larissa, que, pela primeira vez em meses, sorriu. Porque era assim na congregação cristã, ninguém era esquecido, nenhuma dor era pequena demais para ser levada a Deus. E cada vida transformada se tornava um farol, iluminando o caminho para outros que ainda estavam perdidos na escuridão. E Roberta, que um dia foi uma dessas almas vagando sem rumo, agora olhava para trás e via não só sua própria história de milagre, mas uma corrente de graça, uma mão estendendo-se para outra, um coração curado ajudando a sarar outro, tudo pela mesma mão poderosa que nunca deixará de segurar os seus. Porque no final, o maior milagre não era apenas o que Deus fazia por eles, mas o que Ele fazia através deles. E isso, sim, era uma história que nunca terminaria. Larissa enxugou as lágrimas com o lenço que a irmã de fé lhe ofereceu, um simples pedaço de pano bordado com as iniciais ACCB, a um detalhe que, para ela, agora tinha o peso de uma promessa. Aquela igreja, que antes era apenas um prédio branco no caminho para o trabalho, havia se tornado seu refúgio. E não foi por acaso que, naquela manhã, ela entrou pela primeira vez com o coração partido e saiu com uma paz que não entendia, mas que sentia como um abraço quente de Deus. Os dias seguintes não foram fáceis. As noites ainda traziam memórias que doíam, e o medo de recair na depressão a assombrava. Mas agora ela tinha algo que não tinha antes, irmãos que oravam por ela sem nem precisar pedir, que ligavam só para dizer Deus está contigo, que a convidavam para os cultos mesmo quando ela dizia não ter forças. E foi numa dessas noites, quando o desânimo bateu à porta, que Larissa lembrou das palavras da irmã Roberta: o inimigo quer que você desista agora, justamente porque Deus está prestes a fazer algo grande na sua vida. Ela não sabia o que era aquele algo grande, mas decidiu acreditar. E foi assim, com fé pequena como um grão de mostarda, que Larissa voltou à igreja na quarta-feira seguinte. O culto estava lotado, e o coro das irmãs cantava um hino que falava de águas turbulentas e um Deus que acalma a tempestade. Larissa fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, sentiu que não estava sozinha no barco. Foi então que o pastor começou a falar sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo o que tinha com médicos e só piorou, até que um toque nas vestes de Jesus a curou. Às vezes, nós também gastamos nossas forças, nosso dinheiro, nossa esperança em soluções que não vêm de Deus, disse ele, olhando diretamente para ela, ou pelo menos foi o que Larissa sentiu. Mas Jesus não pede que você tenha tudo resolvido. Ele só pede que você estenda a mão e toque nele, mesmo que seja com fé tremida. Aquelas palavras foram como uma faca cortando as amarras que a prendiam ao passado. Larissa sentiu algo quebrar dentro dela, não de dor, mas de alívio. E quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, ela não hesitou. Tremendo, mas firme, colocou-se de pé. Não gritou, não chorou alto como alguns faziam, só sussurrou: Senhor, eu toco em ti. O que aconteceu depois, ela nunca soube explicar direito. Só sabia que, ao sair da igreja naquela noite, o peso que carregava por anos tinha sumido.
Não era que os problemas tivessem desaparecido como mágica, mas era como se, de repente, ela tivesse forças para enfrentá-los. E mais, tinha uma certeza no coração de que, não importava o que viesse pela frente, Deus já tinha dado a vitória. Nos dias que se seguiram, Larissa começou a notar as pequenas coisas, o sorriso mais fácil, a paciência que não tinha antes, a vontade de ajudar outras pessoas que também estavam quebradas. Ela passou a frequentar as reuniões das moças, onde ouviu histórias de outras mulheres que, como ela, tinham sido restauradas pela mesma mão poderosa. E foi ali, entre risos e lágrimas compartilhadas, que Larissa entendeu, seu milagre não era só para ela. Era para que, como a irmã Roberta, ela também pudesse estender a mão para alguém que ainda estava perdido. Um domingo, meses depois, uma jovem chamada Mariana entrou na igreja com os olhos inchados de chorar. Larissa a viu do outro lado do salão e, sem pensar duas vezes, foi até ela. Não disse palavras bonitas nem deu conselhos prontos, só apertou a mão da moça e sussurrou: "Eu já estive onde você está. Mas Deus não te deixou aqui sozinha. Ele me mandou te dizer isso." E assim, a corrente de graça continuava. Porque na congregação cristã, os milagres não eram apenas histórias do passado, gravadas em livros ou contadas nos púlpitos. Eram realidades vivas, respirando nos corações daqueles que, como Larissa, um dia ousaram acreditar que Deus ainda faz o impossível. E o mais lindo era saber que, enquanto houvesse alguém disposto a estender a mão, a história nunca terminaria. O milagre que não termina. Mariana olhou para Larissa com lágrimas escorrendo, e algo dentro dela se quebrou, não de dor, mas de alívio. Aquela mão estendida era como um farol na escuridão que a sufocava há meses. Sem saber como, começou a contar, o diagnóstico do filho, as contas que não fechavam, a sensação de que Deus havia se esquecido dela. Larissa não interrompeu. Só ouviu, como alguém que já carregara o mesmo fardo. Naquela noite, enquanto Mariana se ajoelhava no altar, algo inesperado aconteceu. Uma mulher que ela nunca vira, uma senhora de cabelos brancos e sorriso sereno, aproximou-se e colocou um envelope em suas mãos. "O Senhor me disse para te dar isso", sussurrou. Dentro, havia exatamente o valor da cirurgia que o filho de Mariana precisava. Mas não era o dinheiro que a fez tremer, era a data escrita no papel, 1 ano antes, quando a senhora orara por uma mãe desconhecida com um filho doente. O milagre não estava só no envelope. Estava na corrente que se formara, Larissa, que um dia fora salva por um estranho, agora salvava outra. A senhora, que orara em silêncio, vira sua fé se tornar resposta. E Mariana, que chegara quebrada, descobriu que Deus não trabalha sozinho, ele usa mãos dispostas, corações que ousam acreditar e histórias que se entrelaçam como fios de uma tapeçaria divina. Reflexão final. Os milagres raramente caem do céu como relâmpagos. Eles nascem quando alguém escolhe ser o vaso, a mão que segura, o ouvido que escuta, o coração que se deixa quebrar pelo outro. Deus não precisa de heróis, precisa de pessoas comuns dispostas a dizer: "Eu estive onde você está." Mas não está sozinha. Lição de vida. A fé não é esperar que Deus faça tudo sozinho, mas ser a resposta que alguém está pedindo. Porque a graça não é um rio que termina em você, é uma corrente que só existe quando você a deixa fluir. E assim, o milagre continua. Sempre.